Ah, tá pendente. Eu acho que precisa de alguém com permissão. Não, começou. Tá, tudo certo. Boa tarde a todos. Então, daremos início agora à apresentação de trabalhos. O evento 6º WLC e 2º Rion Life, Desafios para a Educação Online, é organizado pelo Grupo de Pesquisa Internacional Educação Digital, GPDU Unicinos. O evento é financiado pela FAPERGS e as pesquisas da qual derivam têm fomento pela CAPES, CNPq, Fundação Carlos Chagas e Itaú Social. A Rion Life emerge da necessidade de ouvir, discutir e compartilhar vivências com pesquisadores, gestores, professores, estudantes e famílias de diferentes níveis e contextos sobre compreensões, ações e proposições relacionadas à educação no tempo presente, a fim de que possamos juntos potencializar-nos enquanto rede que pensa e constrói uma educação online. Assim, a rede se constitui em 3 movimentos: escutações, conversações e compartilhações. Nesta apresentação de trabalhos científicos, cada autor terá no máximo 20 minutos para apresentar o seu artigo e ao final das apresentações faremos uma discussão sobre as produções, onde cada autor aqui presente também pode fazer perguntas sobre os demais trabalhos apresentados. Teremos, então, a apresentação de 4 trabalhos. Todos se enquadram no eixo temático Transformação Digital na Educação. O primeiro trabalho é as implicações pragmáticas de recursos linguísticos presentes nas redes sociais, abreviações, emojis e figurinhas para o ensino da língua portuguesa. Dos autores Amália Viana Gomes e Marinalva Pinheiro dos Santos. Um pequeno resumo sobre o trabalho. Ele trata sobre a linguagem exercida nas redes sociais, os recursos ali presentes, a formação na comunicação e as construções textuais, abordando então a comunicação, linguagem, emojis e gramática. O outro trabalho é Nem Tão Novos Rumos e Desafios no Ensino de Línguas para Surdos, reflexões sobre acessibilidade linguística e tecnológica, dos autores Josiane dos Santos Maquieira, Isaías dos Santos, Wesley Michel, Maria Carolina Furtado e Kátia de Azevedo Fronza. Um pequeno resumo sobre o trabalho. A investigação se debruça sobre a educação de surdos e os seus efeitos da pandemia diante do ensino e da aprendizagem. O trabalho compreende uma revisão literária e narrativas docentes, tratando sobre o acesso a Libras, abordando então a educação de surdos, o ensino e a língua. O terceiro trabalho, Educação e Recursos Tecnológicos, processo de exclusão de crianças e adolescentes em vulnerabilidade durante as aulas online, dos autores Tauana da Silva Cheruti e Dinorá Tereza Zucchetti. Este trabalho aborda o acesso aos recursos tecnológicos por crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social para a continuação do processo de aprendizagem em suas residências, pontuando a pandemia do Covid-19, que demandou o remanejo das atividades escolares, abordando então a educação remota, a exclusão social, a desigualdade e os recursos tecnológicos. E por fim, como diz o ditado, os últimos serão os primeiros, teremos então o meu artigo, que eu vou pedir a permissão para apresentar ele primeiro para vocês. E aí depois eu passo a palavra para a Maria apresentar o dela.
eu vou compartilhar minha tela. Assim que vocês estiverem vendo, eu peço que me deem um ok, certo? Vou esperar só um pouco, está carregando. Tá certinho já, Aline. Certo. Agora eu vou ampliar aqui. Vocês veem toda a tela, então? Uhum. Certo. O meu trabalho, o título é A Inteligência Artificial em Ambientes Virtuais de Aprendizagem, uma revisão sistemática da literatura, que eu tive a oportunidade de escrever em coparceria com o professor Dr. Aníbal Lopes Guedes. Partindo então da introdução, aonde Moreira e Schlemmer trazem que a educação online é a modalidade educacional que se caracteriza por processos de ensino e de aprendizagem que ocorrem totalmente em rede por meio da comunicação multidirecional possibilitada pelo sinal digital e viabilizada por diferentes tecnologias digitais. Quer queira, quer não, nós temos a portaria 2117/2019, que atesta que as instituições de ensino superior podem ter uma carga horária de até 40% em EAD em cursos presenciais de graduação, incluindo as áreas de engenharia e saúde, menos o curso de medicina. Sendo assim, parte dos cursos ocorre em plataformas digitais virtuais, no chamado ambiente virtual de aprendizagem, que são espaços organizados na educação formal com um propósito didático-pedagógico, no qual os estudantes obtêm recursos informativos e meios didáticos para interagir e realizar atividades a partir das metas e propósitos previamente estabelecidos. Para a realização desse trabalho, a metodologia utilizada foi a revisão sistemática da literatura, que é uma forma estruturada e replicável para classificar, reconhecer e sintetizar o conhecimento gerado sobre determinadas problemáticas. Além disso, a pesquisa deste trabalho é embasada no caráter qualitativo com foco nos interesses dos assuntos levantados. Para fazer a seleção dos artigos, eu elenquei 9 etapas, sendo a primeira deles escolher as palavras-chave que iriam compor o objeto de pesquisa, executar a busca conforme as palavras-chave elencadas na base de dados digitais, o critério de inclusão 1. O item do resultado apresenta os seguintes termos: o título do trabalho, inteligência artificial, ambiente virtual de aprendizagem, educação online, educação à distância, ou as siglas IA, AVA, EAD. O critério de exclusão 1, pesquisas publicadas há mais de 5 anos. Critério de exclusão 2, artigos não relacionados à inteligência artificial nos ambientes virtuais de aprendizagem, a partir da leitura dos títulos e dos resumos. O critério de exclusão 3, os artigos não revisados por pares. Aí, então, era feito o download das produções que atendiam o critério de inclusão 1 e os de exclusão 1, 2 e 3. Temos, então, o critério de exclusão 4, que eram os artigos duplicados. E, por fim, o critério de exclusão 5, que a abordagem da temática da inteligência artificial nos ambientes virtuais de aprendizagem por aspectos exclusivamente estruturais, classificação de dados e monitoramento, sem incluir elementos pedagógicos. Assim, foram escolhidas as bases de dados Cielo, Google Scholar e CAPES. Foram coletados 365 artigos. Desses, a partir do critério de inclusão e exclusão, sobrou um corpus final de 14 trabalhos. Apresenta, então, os 14 trabalhos. Inteligência artificial em ambientes virtuais de ensino e aprendizagem, uma proposta de modelo. Acompanhamento em ambientes virtuais de aprendizagem baseado em sistemas tutores inteligentes. Análise de uma crônica produzida por um aluno no ambiente virtual de aprendizagem, direito e inteligência artificial. Inteligência artificial
e virtualização em ambientes virtuais de ensino e aprendizagem, desafios e perspectivas tecnológicas, modelos de feedback para estudantes em ambientes virtuais de aprendizagem, utilização de técnicas de aprendizagem de máquina para acompanhamento de fóruns educacionais, inteligência artificial blended learning e educação à distância, semi-informação e inteligência artificial no ensino, sistemas de tutoria inteligente e sua aplicação em la educação superior, influências das tecnologias da inteligência artificial no ensino, o desafio das tecnologias de inteligência artificial na educação, percepção e avaliação dos professores, Ava Music, aplicação web voltada para o ensino de instrumento musical, combinando trilhas de aprendizagem e chatbot para desenvolver competências básicas de aprendizagem em estudantes ingressantes de cursos superiores, revisão da utilização de fóruns inteligentes para a promoção da colaboração na aprendizagem virtual. Para fazer, então, a análise dos dados desses 14 artigos que fizeram parte do corpus final, eu elenquei 5 etapas, que foram elas. A primeira, o ano de publicação e país, lembrando que os selecionados eram apenas os trabalhos dos últimos 5 anos. 8 publicações foram feitas entre o ano de 2020 e 2021, 3 publicações no ano de 2019, 2018 não houveram publicações, 2 publicações no ano de 2017 e 1 publicação em 2016. A segunda etapa, o nível educacional. O ambiente virtual de aprendizagem ele é utilizado nas instituições de ensino superior que trabalham com EAD. A parte do que aconteceu com a pandemia do Covid-19, a educação básica, o ensino fundamental e médio, nós não temos a educação à distância ainda regulamentada. Então, nenhum desses artigos selecionados destacou qual nível educacional que eles estavam estudando a EAD, visto que, até então, ela só está presente nas instituições de ensino superior. Terceiro, foco dos estudos. 8 publicações trataram sobre sistemas tutores inteligentes. 2 publicações abordaram os chatbots, 1 publicação falou sobre fóruns inteligentes e 6 publicações ressaltaram a presença de robôs ou robótica. A quarta etapa dessa análise de dados foi o embasamento metodológico, onde nós tivemos, em primeiro lugar, a revisão de literatura, com 4 trabalhos. Depois tivemos a pesquisa a partir de levantamento, seguida da pesquisa bibliográfica. Tivemos o demais, entrevista, observação, qualitativa, exploratória e assim por diante. E a quinta etapa para análise dos dados foram alguns apontamentos que eu observei no trabalho, que me chamaram a atenção, que realmente foi o que mais foi destacado nesses artigos, é a presença dos sistemas tutores inteligentes e o avanço do uso de chatbots, que seriam as maiores evidências da inteligência artificial no Java. Visto isso, a gente percebe que carece a implantação da inteligência artificial em plataformas digitais virtuais de ensino e aprendizagem, para que, de fato, elas colaborem com mais eficiência no trabalho docente, contribuindo, assim, para que a gente tenha um ensino e uma aprendizagem personalizada. Porque o princípio da inteligência artificial na educação é possibilitar isso para a instituição e para o docente, que ele receba uma curadoria de dados apuradas e o professor possa fazer de fato a sua função, que é dar uma aula personalizada para cada estudante, de acordo com as suas especificidades. A maioria dos trabalhos indicaram estudos futuros. Então, no final do meu artigo, eu também me propus a indicar estudos futuros sobre a temática abordada. Então, seria analisar os ambientes virtuais de aprendizagem, como o Moodle,
o eProInfo, o Teleduc, o Blackboard, o Hotmart e o Canvas e verificar a presença da inteligência artificial neles e como ela tem se comportado, além dos possíveis avanços na área. Esses possíveis avanços na área que eu trato um pouco aqui, seria talvez o que Yuval Harari propõe, que seria a identificação da trajetória ocular das pessoas ao utilizarem as suas máquinas. Quando a gente presta mais atenção numa imagem, numa parte do texto, assim o professor sabe, o aluno tem mais atenção a isso, menos atenção para aquilo, e a gente consegue, de fato, cada vez mais personalizar os nossos métodos de ensino e adequar melhor as práticas a cada estudante. Então, era isso. Minha tela não está mais compartilhando, né? Matheus? Ainda tá. Está. Dá a partezinha ali no quadrado. Isso aí. Agora sim. Certo. Agora deixa eu só... A revisão sistemática de literatura, ela é um pouco chatinho, tanto para fazer quanto para falar sobre. Mas ela é muito importante para a gente ter essa coleta de dados e saber que tipo de estudos de fato estão sendo feitos na área que a gente quer pesquisar, né? Então, indico bastante a leitura do meu artigo para vocês, se vocês tiverem interesse na área, mas também para saber como fazer uma revisão de literatura, caso vocês tenham interesse, né? Agora eu vou chamar à mesa a autora Maria Amália Viana Gomes para a apresentação do seu artigo As implicações pragmáticas de recursos linguísticos presentes nas redes sociais para o ensino de língua portuguesa. Boa tarde. Para este artigo, eu que vou apresentar. Eu, Marinalva. Marinalva, desculpa, Marinalva. Deixa eu ver. Boa tarde. Deixa-me ver aqui se eu consigo compartilhar com vocês a minha tela. Conseguem? Uhum. Conseguem ver, pessoal? Eu que não estou conseguindo. Sim, tá aparecendo já a tela. Deixa eu ver aqui. Eu que não estou conseguindo ver. Eu acho que essa... É engraçado. Mas já está compartilhando. Tu pode... Eu estou vendo até tu clicando no PowerPoint. Isso, abriu já. Dá para ver seu PowerPoint já. Dá? Agora não mais, tu fechou. Agora sim. Porque eu não vejo. Fechou de novo. É que ele deve ter só minimizado quando tu botou pra compartilhar a tela, mas se tu entrar lá no PowerPoint e botar pra apresentar de novo, ele deve ficar normal. Tu vai deixar de ver nós, mas tu vai ver tua apresentação. Não clica em sair, não clica no vermelho. Porque se eu clico aqui, vocês não me veem mais. A gente vê tua tela. Tu que Vê vai deixar de nos... Isso, Tranquilo? tu vai deixar de nos ver. Sim, mas certinho. a gente vê a tua. Ok, pessoal. Essa... Tranquilo? Sim, ótimo. Perfeito. Boa tarde. A tecnologia é nossa aliada, mas às vezes a gente também fica assim meio perdidinho, né? Estamos aprendendo juntos. Boa tarde, eu sou a professora Marinalva Pinheiro dos Santos, sou de Alagoas, sou estudante de pós-graduação e professora do ensino básico. E, juntamente com a professora Maria Amália, a gente produziu este artigo a partir de uma experiência em loco na escola na qual eu leciono, cujo título é As implicações pragmáticas de recursos linguísticos presentes nas redes sociais, abreviações, emojis e figurinhas para o ensino de língua portuguesa. E esse tema ele surgiu
da necessidade de a gente compreender como essas inovações, como essa linguagem digital começa a fazer parte do dia a dia dos nossos estudantes e como que a escola não pode ficar a par desse entendimento, não pode ficar alheio a essa compreensão de como a língua vai se transformando ao longo do tempo e a tecnologia cada vez mais presente, consequentemente, também vai estar na linguagem tanto escrita, né, das redes sociais, como também a gente começa a observar abreviações até em textos, escritos mesmo para entrega da própria escola, né? Então, a necessidade de pesquisar sobre esse tema foi por essa necessidade, realmente, por essa presença, né, que a gente começou a perceber. E a gente sabe que, né, a Antunes também nos fala, né, que a linguagem é qualquer condição de agir entre os interlocutores, de modo que a finalidade do que é transmitido é gerar no outro uma resposta. E esses emojis, essas figurinhas, é a forma como a linguagem nas mensagens instantâneas das redes sociais, seja nos WhatsApps, né, nos Instagrams e nos Facebooks, enfim, eles começam realmente a fazer parte de uma forma tão presente e que os interlocutores, eles conseguem, sim, fazer essa transmissão da comunicação do que eles querem passar, né? Então, está bem de acordo esse conceito de Antunes, né, de Irandê Antunes, quando ela diz que realmente a comunicação é isso, é gerar no outro uma resposta. A linguagem digital é hoje, então, uma realidade dentro e fora da escola, nas conversas informais, como a gente já falou, nas mensagens instantâneas e, por vezes, até em produções escritas na escola. Eu pego textos, eu leciono a disciplina de sociologia e, às vezes, na produção de um texto dele sobre a sociologia, eu encontro abreviações, né? Porque começa a fazer parte de uma forma tão, assim, próxima, que eles acabam, por vezes, confundindo a escrita lá no WhatsApp e transferem também essa forma de escrever para o papel, né? Para as produções. E a gente sabe que, com o advento da internet, com o aumento das informações, né, então é tudo muito rápido, a otimização do tempo, e aí as abreviações das palavras começaram a ganhar força justamente para essa otimização do tempo, a isso que é chamada a linguagem digital. Em consequência, novas formas de representação da linguagem começam a aparecer. Então, são as figurinhas, né? Eles, inclusive, transformam figurinhas deles mesmos para dizer o que eles querem, né? São os emojis, com cada um a sua significação, são as palavras abreviadas para dizer uma frase inteira e que dentro daquela comunicação eles próprios se encontram, se compreendem, né? Então, dessa forma, essa nova forma de comunicação através das linguagens digital, com emojis e figurinhas e abreviações, tomaram uma dimensão que vai além do espaço digital, né? Que vai além do espaço digital e se mistura, por vezes, na escrita convencional. E que é interessante a gente perceber que vem ganhando adesão não só entre a juventude, mas entre todos os públicos. E a linguagem digital, aí a gente faz uma pergunta, uma afirmação, vírgula, pergunta, né? Essa linguagem digital, ela está se configurando em uma nova variação linguística? É interessante a gente perceber que a língua ela varia de região para região, ela varia com o tempo, né, com o passar do tempo, e conforme as necessidades da sociedade. E a linguagem digital, ela vem como uma nova variação por conta justamente da
das necessidades impostas pela atualidade, né, dentro da tecnologia, porque existe uma evolução na língua, mas precisa-se haver uma adequação dessa língua escrita. Aqui nós estamos falando de emojis, então os emojis e as abreviações, elas não aparecem na linguagem falada, aparecem na linguagem escrita, mas precisa desse cuidado com a adequação da escrita, né, da escrita padrão. E é, portanto, o papel da escola estar atento, né, tanto a essas transformações que vão acontecendo na sociedade, como, ao mesmo tempo, estar atento a essa escrita padrão e a esse acompanhamento dos estudantes, para que eles não se percam nessa adequação da escrita. De repente, eles estarem em uma situação em que precisa se escrever a escrita padrão, e eles, por conta até do dia a dia, então eles acabam escapando, né, e colocando as abreviaçõezinhas lá no meio dessa escrita padrão. Então, o papel da escola é realmente estar atento a essa nova aprendizagem, desta nova variação linguística que a gente está vivendo na atualidade, né? E aqui a gente vê, né, Terra, uma afirmação de Terra, né, que ele diz que uma regra básica da produção de textos é justamente adequar a mensagem ao canal. Aqui a gente tem Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram. Então, é importante que exista essa consciência linguística, né, como depois Marcos Baino também vai falar, quando ele coloca essa questão da adequação da linguagem, né? E outros teóricos também, eles vão falar em relação a isso, que é justamente a necessidade dessa adequação da comunicação no meio, em que meio? Então, de repente, para essas redes sociais, as abreviações ganharam um poder extremo, né? uma facilidade, uma dinâmica, mas é adequado para todos os meios, né? Então, vai precisar existir essa reflexão. Justamente por quê? Porque existe uma evolução na língua. Porque a norma padrão precisa prevalecer em determinadas situações sociais de escrita, porque a língua é interação, né? Existe realmente essa interação. Então, dentro de uma comunicação existe essa interação, a língua está atuando, a comunicação está acontecendo, mas não devemos esquecer da adequação linguística, de acordo com as necessidades. E Antunes volta dizendo que admitir que a linguagem seja uma atividade interativa implica admitir também que sua realização será mais ou menos facilitada e exitosa se entre quem fala e quem ouve, ou entre quem escreve e quem lê, houver esquemas mais ou menos aproximados de conhecimentos, valores culturais, interesses e intervenções convergentes, né? Por isso que esses 3 pontos são de extrema importância da gente estar, enquanto escola, estou falando enquanto escola, a gente está sempre ajudando realmente os nossos alunos, né, os nossos estudantes, que é a questão da situacionalidade, da contextualidade e dos atores envolvidos. Então, eu brinco muito com eles, eles mandam, inclusive, mensagens para mim nos grupos de WhatsApp, com os emojis, com as figurinhas e tudo mais, e quando eu pego textos na escola, que eu passo a produção textual, eles me trazem com abreviações, aí eu digo, olha, a contextualidade, lá eu vou passar uma informação para você, você me responde lá no grupo, tudo bem colocar abreviação, mas aqui não pode, né? Então, tem a questão da situacionalidade, né? E do momento em que os atores estão se envolvendo na situação comunicativa realmente. Aqui nós temos, rapidinho, alguns exemplos, né? Só a título mesmo de visualização, situações onde aparecem esses novos recursos
linguísticos, tá? E agora, então, vamos para o segundo ponto, que é a questão da contextualização da pesquisa. A contextualização da pesquisa foi focada em plataformas de mensagens e comunicação instantânea, que, no caso, foi a análise da presença desses recursos linguísticos nos grupos, né, dos meninos, dos estudantes do ensino médio. E, paralelo a isso, a gente também fez essa comparação de como que essas plataformas estavam presentes também lá fora, né? Porque a gente vive numa sociedade, então a escola não é separada da sociedade. Se eu uso com os meus filhos em casa os emojis e as figurinhas, se lá nos grupos da igreja eu também uso, então lá na escola eu também uso, né? Então, aqui é o grupo de primeiro ano, mas tem também o grupo das mulheres de lá da igreja, elas também usam, então começamos a fazer esse paralelo, né, para compreender como a sociedade também está abarcando essa nova forma de linguagem. A grande utilização de abreviação de emojis e figurinhas na comunicação entre eles, né, entre os estudantes, foi um ponto também da contextualização. A inserção de abreviação em palavras em textos escolares e a frequência da linguagem digital entre diferentes grupos nas redes sociais. Como objetivos, nós tínhamos exatamente o quê? Primeiro, identificar a presença de abreviação de palavras, emojis e figurinhas na comunicação. Na comunicação como um todo, como eu já falei, né, nos grupos dentro e fora da nossa escola. Analisar como a linguagem da internet em diversos grupos de falantes e escreventes, né? Como está essa questão, né? Como essa linguagem da internet está presente entre os falantes, né? E os escreventes. Compreender as implicações pragmáticas, né? De abreviações, emojis e figurinhas no ensino de língua portuguesa. O professor de língua portuguesa, como que ele vai ver, né, e trabalhar com essas implicações pragmáticas a partir da forma como os meninos estão usando muito esses recursos linguísticos. Discutir as interferências da linguagem na internet nos textos escritos de sala de aula. O universo da pesquisa foi composto por 66 alunos do ensino médio e 34 profissionais da educação, dentre eles diretores, coordenadores, secretários escolares e agentes administrativos e professores, porque a gente também queria escutar dos profissionais como eles enxergavam essa realidade, como eles viam tudo isso e como eles achavam, né, como eles percebiam que a escola poderia lidar com esse novo desafio. Então, essas pessoas que utilizavam os grupos de WhatsApp como meio de comunicação. Foram utilizados como instrumentos questionários para os estudantes, entrevistas para os profissionais e, paralelo a isso, observação de conversas realizadas em diversos outros grupos de WhatsApp, que foi grupo de senhoras da igreja, grupos de professores da escola, né? E grupos de amigos, enfim, aí aconteceu esse processo de eles também dizer, professora, não, é no grupo dos meus amigos, no grupo, a minha mãe participa da igreja, no grupo que ela participa também, as senhoras de lá também já estão usando figurinhas, emojis. A metodologia se compôs da seguinte forma. Primeiro, houve a aplicação do questionário entre os estudantes e foi perguntado a eles sobre a compreensão deles, né, sobre a utilização de emojis e figurinhas e abreviações de palavras em textos escritos. Em quais situações seria aceitável essa utilização? Tiveram outras perguntas no questionário, mas o foco maior foi esse, né? Então, vocês usam esses emojis, figurinhas e tal, mas em qual situação é aceitável a utilização desses recursos? Paralelo, ao mesmo tempo, né,
houveram as entrevistas com os profissionais da escola. E aí a gente buscou identificar o uso de abreviação de emojis e figurinhas entre os profissionais, nos grupos dos próprios professores, né? Como é que também esses recursos estão presentes. E também identificar os avanços e os perigos desse uso em relação ao ensino de língua portuguesa, né? Como que eles percebem essa nova linguagem aí que está no auge, como existem perigos para o ensino de língua portuguesa, existem avanços para, né, para a compreensão da linguagem, para todo o ensino da língua portuguesa. Houve, na sequência, a solicitação de acesso aos grupos de WhatsApp. Então, assim, nós, os pesquisadores, a gente pediu para entrar nos grupos deles, até para que a gente tivesse realmente acesso a esse mundo, né? E eles nos permitiram participar dos grupos deles. E aí a gente foi de comum acordo, né? E aí a gente foi observando, printando algumas conversas para posterior análise. Aí a gente ia analisando depois, o próximo passo foi a análise da presença da linguagem digitais em outros grupos sociais, levando em consideração a profissão, o grau de escolaridade, o nível socioeconômico, e fizemos a tradução de conversas, daquelas conversas que foram printadas. O último ponto da metodologia, a gente chamou alguns alunos e alguns profissionais para que juntos a gente fizesse a tradução. Então, tinha lá uma sequência de falas misturadas, VC, valeu, VLW, né? Uma frase toda, muitas delas compostas por abreviações e figurinhas, e aí a gente lançou esse desafio de a gente ir traduzindo aquelas conversas, e foi bem interessante, né? Que a gente percebeu o quê? Que muitas vezes nós, que estávamos de fora daquele contexto, a gente não compreendia, mas os atores que estavam envolvidos na conversa, eles compreendiam justamente o texto inteiro, que estava com abreviação, com emoji, com figurinha, porque ele tinha uma sequência lógica de fala, né? De fala, de diálogo, de conversação, e que eles, sim, compreendiam o que estava presente ali. Então, foi um momento bem bacana esse da tradução, né? Para levar a gente a compreender essas questões. Na análise de dados, o perfil dos estudantes foi o seguinte: a grande maioria dos entrevistados foram as meninas, né, da primeira série, numa faixa etária de 16 a 17 anos, e moradores da zona urbana. Esse foi o perfil, assim, da maioria dos estudantes. Dentre eles, 96% têm acesso à internet, de alguma forma, mas somente 21% possui a rede fixa de internet em casa. Então, os demais têm acesso à internet ou por dados móveis, ou na escola, né, usando a rede da escola. E, assim, um ponto que chamou bem a atenção dessa pesquisa é que, quanto à preferência de redes sociais, assim, em preferência a uma, a maioria escolheu o WhatsApp. Então, de todas as outras, o WhatsApp ganhou, né? Eu prefiro o WhatsApp, mas 47% usa mais de uma com frequência, né? Então, sim, eu prefiro o WhatsApp, eu uso mais o WhatsApp, mas eu uso concomitante o WhatsApp, mas também uso o Instagram. O Face ficou lá embaixo, eles já não usam muito, mas o Instagram e o WhatsApp foram os de maior uso. E o tempo de uso por dia foi cerca de 5 horas diárias, né? Então, esse é um dado, assim, que chamou a atenção, porque nesse tempo a gente sabe que as aulas passaram a ser online, mas, independente disso, o número de horas diárias ainda é muito alto de uso da internet. E aí eles responderam assim: 47% deles disseram que escrevem mensagens com abreviação de palavras, né? A gente perguntou quanto à escrita de mensagens, como é que vocês, como é assim que vocês agem? Então, 47% escrevem mensagens com abreviação. 15% preferem áudio. É uma outra modalidade que também está
né, muito presente. 39% optam por figurinhas. 2% utilizam a escrita da norma padrão nas mensagens das redes sociais. Emojis e outros recursos, 20%. Então, vejam, aí a gente perguntou, mas por quê? Só 2% que utiliza a norma padrão, e eles disseram, não, professora, mas é porque escrever com figurinhas e abreviação é muito rápido, né? Então, a rapidez e a praticidade foram a justificativa da utilização desses recursos linguísticos. E 62% concorda, né, com essa forma de escrita, né? Lá, aquela primeira pergunta lá que a gente conversou assim, em que situação que esse uso é aceitável? 62% concordam que esta forma de escrita é aceitável somente em situações informais, né? Como conversas entre amigos e etc., né? Então, 62% concordam com essa forma de escrita, mas somente é aceitável em situações informais. 53% disse só é aceitável em conversas informais. Isso quer dizer que uma outra parcela é meio desleixado, né? Assim, meio relapso, e utiliza também nas escritas formais, né? O perfil dos profissionais que responderam a nossa entrevista foi a grande maioria do sexo feminino, entre 30 e 40 anos, pós-graduados e com maior presença na área das linguagens. E a gente perguntou assim, qual era a opinião desses profissionais acerca da comunicação nas redes sociais com a utilização desses recursos linguísticos. E eles responderam o seguinte: é uma comunicação interessante, é uma realidade, né? E a gente não pode se furtar dessa verdade. Então, é uma comunicação interessante, se constitui uma evolução da língua, né? E muitos da área da linguagem, eles falavam assim, é natural essa modificação da língua, e é uma prática muito comum nos dias de hoje. Mas existem algumas preocupações. Então, eles demonstraram também essa preocupação do uso exacerbado, muitas vezes, né? E eles disseram assim, que é necessário lidar com essa realidade de forma cuidadosa, né? A gente não vai ignorar essa verdade, mas a gente precisa agir de uma forma cuidadosa. Por quê? Porque corre-se o risco até pelo uso indiscriminado de os estudantes, e até nós, né, eles disseram, de incidir até no esquecimento das regras da norma padrão, devido ao seu uso contínuo, né? Então, existe a evolução, mas também existe esse cuidado. Precisamos estar atentos a esta realidade também. Outra preocupação é justamente o risco do vício e o uso, a necessidade desse uso adequado. Numa mensagem para um amigo é adequado, mas num texto oficial já não é adequado. E outra preocupação é a necessidade de conscientização dos alunos quanto à forma escrita em situações formais e informais, né? Este é um dos papéis da escola, justamente de ajudar o aluno a desenvolver a sua competência comunicativa dentro da formalidade e da informalidade, para que use adequadamente esses recursos. Quais foram os perigos? Quais são os perigos? A gente perguntou. Quais são os perigos? Quais foram os avanços? E aí, entre os perigos, eles colocaram a simplificação da linguagem escrita. Acaba ficando tão simplificado, né? Tão vago, tão superficial muitas vezes, que daqui a pouco a gente vai escrever sem dar a devida importância para a escrita realmente. Possíveis interpretações distorcidas da comunicação. Esse é um perigo, né, que eles colocaram assim, você coloca um emoji e aí eu leio de uma forma, mas outro pode ler de outra forma e passar a comunicação de forma errada, né? De repente você enxerga naquele emoji algo que eu não quis dizer. E aí já começa uma questão a ser repensada na comunicação. O distanciamento do aluno da prática da escrita dentro da norma padrão é um outro perigo. O prejuízo da escrita correta das palavras, né? Então, de tanto você escrever, às vezes eles abreviam VC com V e C cedilha, né? E aí
já não basta ser abreviação, ainda tem o C cedilha muitas vezes. E aí, olha o perigo, né? Que às vezes você vai escrever, você escreve também com C cedilha, porque o seu cérebro começa a processar aquilo, né? Devido ao uso contínuo. E existe o perigo de que o aluno não saiba fazer o discernimento quanto às situações de adequação do uso dessa forma de linguagem. Esse é um outro perigo. Mas eles também enxergaram avanços, né? Que é uma prática frequente entre os jovens, é uma nova forma de comunicação, isso não se pode negar, a tecnologia veio para ficar. Então, é uma nova forma de comunicação. E a modificação natural na forma da escrita. Esse é um outro ponto que eles também falaram muito, né? Que a linguagem ela vai se transformando. O você antigamente era vossa mercê. Então, daqui a alguns anos, quem sabe, se oficialmente na língua portuguesa o você não vai ser VC. Bem, não se afirma nada, mas é uma das coisas que eles colocaram, né? Porque a língua vai se modificando de acordo com o tempo. Bem, algumas considerações finais. A gente viu a questão da constatação da frequência da comunicação através das redes sociais, tanto pelos estudantes quanto pelos profissionais, né? Que essa comunicação digital, ela não é uma coisa só dos estudantes. Entre os professores, inclusive, está bem presente, né? A facilidade do uso de figurinhas, emojis e abreviações como forma de otimização do tempo na escrita de mensagens curtas e rápidas. A preferência pelo WhatsApp, em sobreposição às demais redes sociais. Como a presença de emojis são bastante utilizados para complementar o sentido do texto, né? Essa foi uma constatação, porque se coloca uma palavra e coloca alguns emojis, e aí já faz a frase inteira, e aí complementa o sentido do texto, e quem está dentro do contexto da comunicação, eles se entendem perfeitamente. A alta incidência desses recursos linguísticos nas mensagens enviadas, a presença dos mesmos recursos apresentando consonâncias com o uso da linguagem digital, independente da classe, formação ou função social, né? Essa também foi uma outra constatação. E no grupo de senhoras, que a gente analisou assim, né? Teve a pesquisa, mas aí a gente analisou alguns grupos fora, e no grupo de senhoras a utilização de emojis sobressaiu de figurinhas. E a gente perguntou assim, por que será? Não, é porque as figurinhas, existem algumas figurinhas que são difíceis de interpretação para, né, as pessoas de mais idade. E os emojis elas já estão assim, craque na constatação do significado de muitos deles. Então, foi o que sobressaiu na análise dos grupos com as senhoras. E, por fim, a gente constatou em grupo, né, lá com as discussões todas, que o papel da escola é justamente estar atento às produções textuais dos alunos, né? Que o desenvolvimento da maturidade linguística precisa ser, mesmo com todo o avanço, sim, este é, sobretudo, o papel da escola, né? Essa maturidade linguística e essa competência comunicativa. Por isso, a promoção de competências comunicativas e a adequação da escrita. E, por fim, a gente fecha assim que a competência linguística depende da consciência que o indivíduo tem da língua e do seu domínio dentro de situações específicas. É assim que se dá a linguagem. Aqui estão algumas referências. Muito obrigada, eu espero ter contribuído de alguma forma para essa reflexão. Obrigada, Marinalva. Gostei muito do teu artigo, do teu e da tua colega. É um artigo muito real para qualquer professor. E quando você estava falando, principalmente na parte final, eu lembrei do livro do professor Mário Sérgio Cortella, que é Educação, Escola e Docência, Novos Tempos, Novas Atitudes, que ele diz que quando a gente escreve você está errado, mas há 300 anos atrás a gente utilizava vossa mercê, há 200 anos vós mercê, e há 100 anos você, e hoje utilizamos VC. Mas nós, como professores, a gente tem que ter todo esse cuidado. Primeiro, para a gente não podar o aluno, mas como o Bento pontuou, que há horários, que há tempo para a utilização do VC e do você, né? E demais, como os emojis, mas é um trabalho muito real na vida de qualquer professor, né? É verdade.
Muito, muito obrigada pela tua apresentação, foi ótima. Eu que agradeço a oportunidade. Eu chamo agora a Josiane para fazer a apresentação do artigo dela com os colegas. Então, boa tarde, eu sou a Josiane Maqueira. Eu vou contar com a participação da minha orientadora para compartilhar comigo, está aqui presente. Ela também escreve, né, conosco e faz parte da apresentação, juntamente, então, com o Wesley e com a Maria Caroline, que são alunos da iniciação científica, e também o Isaías dos Santos e Delbrande não está presente, mas que colabora conosco nesta comunicação e também no texto que foi submetido. Então, nós trazemos a comunicação Nem Tão, Novos Rumos e Desafios no Ensino de Língua para Surdos, reflexões sobre acessibilidade linguística e tecnológica, baseada, então, né, no que a gente percebe que vem acontecendo com o ensino de surdos antes, durante a pandemia, e acreditamos que ainda, em alguma medida, esses rumos ainda vão continuar, vão permanecer. Então, do nosso objetivo aqui, nós temos, então, essa comunicação surge da necessidade de refletirmos e problematizarmos na educação de surdos as práticas escolares utilizadas nos ambientes digitais, né, nos quais eles estão aplicados, e em como ou em que medida, né, se dá a acessibilidade dos surdos em meio a uma pandemia. Então, nós partimos de uma percepção em que há barreiras linguísticas, e essas barreiras precisam ser problematizadas. Então, justificamos nessa comunicação e também o nosso texto que foi submetido, né, por esse viés, né, porque no contexto do ensino para surdos, as barreiras linguísticas elas acabam excluindo, né, e despotencializando a participação dos surdos, né, não só nas práticas escolares, como também em outros ambientes visuais, digitais, aliás, desculpa, e também acaba excluindo os surdos, não dá a eles possibilidades de acesso à informação, acesso ao conhecimento, deixa a acessibilidade também do ambiente digital para fins educativos bastante restrita. E nós nos perguntamos, então, no caso a Libras, como a Libras está presente nesses ambientes, ou se ela está presente nesses ambientes, né? Então, podemos passar para o próximo slide. E aí nós trazemos aqui uma pequena contextualização sobre a língua de sinais e a Libras, né? Resgatando, então, um pouco de algumas informações que, por vezes, são novas, por vezes já são mais usuais, mas que é importante que a gente traga que nesse contexto a língua de sinais elas são línguas naturais, né? Elas se distinguem dos demais sistemas de comunicação porque se usa sinais no lugar das palavras. E também destacamos que a Libras, Língua Brasileira de Sinais, ela é utilizada pela comunidade surda no Brasil. Fora do Brasil, a gente vai ter as línguas de sinais de cada local, no caso, né, de cada país. Então, no Brasil, a Libras é reconhecida como meio legal de comunicação e expressão. Então, os surdos fazem uso dessa língua e estão amparados pela Lei 10.436, de 24 de abril de 2002. Aí, no próximo slide, nós trazemos quais foram os percursos que nos fizeram chegar até não só essa comunicação, mas o texto que nós utilizamos para submeter. Então, nós tivemos ali o FES, que foi um fórum estadual de assuntos relacionados aos surdos, né? Mais especificamente o Fórum Estadual de Educação de Surdos, foi um evento totalmente virtual que aconteceu em setembro último, né? E por lá a gente teve acesso às falas de professores que estão nesse contexto de ensino, que trazem a sua visão sobre a educação de surdos, mas também olhamos para reflexões teóricas de práticas que tem base em autores que se voltam à educação online e ao contexto de educação de surdos. E aí no próximo slide, nós trazemos quais autores nos direcionaram nessas reflexões. Então, trazemos aí
a importância da construção de redes de aprendizagem, né, que não acontecem só na escola, elas vão além. Também a questão da Libras como meio legal, já mencionado no outro slide. A educação que está em transformação, não só pela questão da pandemia, mas também pelos meios os quais a gente vem acessando, né, as informações e a educação. Também a questão das tecnologias digitais disponíveis para surdos, né? Então, dentro da nossa reflexão, da nossa pesquisa, tivemos mais o YouTube, o Google Classroom, e também o contato dos professores com a cultura surda. Então, dessas reflexões também percebemos que quanto maior o contato do professor com a cultura surda, modifica e implica nos resultados da aprendizagem, tanto na hora de ensinar como para quem vai aprender. Então, no próximo slide, nós temos, então, uma perspectiva em potencial, e aí nós nos aproximamos das teorias que estão vinculadas à transformação life, né, conforme traz Schlemmer e Moreira, e também trazemos uma reflexão que é sobre essa transformação life. O life se refere para nós como uma nova realidade, de onde a gente pode estar hiperconectado, e tem uma distinção entre o online e o on-life. E também nos baseamos nas prescrições, que é a resolução número 2, que foi divulgada ainda em 2020, que baseou, né, como é que o ensino remoto teria que acontecer. Então, no próximo slide, nós trazemos reflexões sobre a educação de surdos. Então, ao olhar para os textos, nós percebemos convergências e divergências na educação de surdos, ou seja, é feito de forma diferente em diferentes realidades. E também nos debruçamos sobre a questão de que os professores precisam, então, identificar significados e valores sociais das tecnologias que possam, então, fazer parte desse contexto de ensino dos surdos e, de fato, incluí-los nesses ambientes tecnológicos e digitais. Então, no próximo slide, nós trazemos ainda, retomamos, né, a questão do FES, que foi o Fórum de Educação de Surdos, onde nós percebemos, através das contribuições dos docentes, né, o que aconteceu durante o ensino remoto, nesse contexto de ensino, quais foram essas modificações, né, e também o que torna a comunicação mais clara e mais acessível para os alunos surdos. Então, no próximo slide, nós temos ali algumas constatações deste levantamento que nós fizemos, essa reflexão que nós fizemos, né? Percebemos, então, uma ausência da Libras, tanto no YouTube quanto no Classroom, que são os ambientes digitais que nós observamos, e também dificuldade de engajamento, acessibilidade, isolamento social. Então, muito por causa do fato de que acessar a internet muitas vezes não é algo fácil ou acessível para todos, mas também o fato de que muitos dos surdos até acessam a internet, contudo, eles não conseguem compartilhar informações devido às barreiras linguísticas. Então, no próximo slide, nós temos aqui nós sugerimos, né, que haja, então, a adoção de estratégias que identifiquem e que a gente possa entender ainda mais e aproximar maneiras de não deixar esses surdos assim tão fora dessa realidade do ambiente digital, ou seja, minimizando lacunas existentes no tipo de aprendizagem que se faz no presencial e no remoto, mas pelo meio digital. No próximo slide, então, trazemos como desafio que a Libras ela exista em maior medida nos ambientes digitais, então teremos que arrumar meios de inseri-la, né, nessas novas práticas que a gente vem vivenciando em função também da pandemia, e também que a gente possa contemplar as necessidades linguísticas dos surdos, né? Nesse caso, a gente está falando de uma especificidade de comunicação, né, que vem por meio da Libras, mas que também por recursos visuais, então, para que o surdo não tenha que ter acesso à comunicação apenas pelo desenvolvimento da escrita ou da leitura. No próximo slide, então, nós trazemos o que entendemos ser preciso, né, para que a gente possa alcançar o objetivo
de incluí-los em maior medida nas tecnologias digitais. Então, falamos em repensar o tipo de prática que se adota, né, no ensino de surdos e também auxiliar a comunidade escolar a identificar essas estratégias, porque, por vezes, dentro do âmbito da pesquisa, a gente identifica algumas estratégias, contudo, elas muitas vezes não chegam nas escolas e também precisamos pensar, é preciso, né, identificar como que o acesso à língua de sinais é promovido. Então, nós sabemos que existem as prescrições, que cada contexto de ensino apresenta também as suas particularidades. Então, precisamos identificar quais são as necessidades, as particularidades para poder atuar, então, nas questões que, porventura, estejam faltando para esses surdos serem incluídos. E no próximo slide, então, nós temos aquilo que nós consideramos que são nem tão novos rumos assim, que seria a questão de espaços para pesquisas que norteiem ainda mais, né, as práticas que vão nortear o ensino dos surdos nessa nova realidade, né, que está incluída nos contextos de tecnologias digitais, e também que possamos mapear estratégias, né, para indicar recursos digitais, ambientes, enfim, contribuir com cenários mais parecidos com a realidade e até mesmo inéditos para a aprendizagem. Então, só o uso, ele não é suficiente, então precisa ser acessível. Então, só o uso das tecnologias digitais, os ambientes digitais, eles por si só não se valem. Precisamos, então, torná-los mais acessíveis. Então, no próximo slide, estamos já finalizando. Entendemos, né, concluímos, ainda que parcialmente, que precisamos desenvolver ainda mais estudos sobre o assunto, que é preciso considerar também desafios enfrentados, ressignificar esse tipo de ensino, considerando, então, resultados de ações pedagógicas que acontecem ou aconteceram durante a pandemia, mas que, mesmo com, digamos assim, uma mudança nos resultados pandêmicos, ainda vão prevalecer até que tudo, digamos assim, a pandemia e os seus efeitos, né, sejam totalmente minimizados. No próximo slide, então, trazemos as nossas referências para essa comunicação e agradecemos a atenção de todos. Muito obrigada. Josiane, eu gostaria de saber se a professora Kátia gostaria de apresentar, expor algum ponto. Boa tarde. Eu acho que nesse momento está ok. Talvez, se houver algo na discussão, a gente pode compartilhar. Acho que a Josiane deu o recado do que nós havíamos pensado. Muito obrigada. Ótimo. Eu tive a oportunidade de ser colega da Josiane por 2 ou 3 meses, não me recordo exatamente do tempo. E é muito bonito ver esse artigo dela, porque a Eliane trata bastante sobre o tema educação on-life, que para os aqui presentes que não sabem, a educação on-life seria uma educação ligada on na vida life. E por vezes a gente se preocupa muito em se apropriar das tecnologias digitais na educação, mas a gente acaba tendo uma exclusão também. E aqui a gente tem a nossa colega trazendo a parte de Libras, né? Então a gente começa a vislumbrar que quando a gente integra o todo. A gente também teve ontem uma atividade que a gente tratou sobre educação inclusiva, abordamos também esse tema, e temos um hub dentro da Rion Life, que é a Conecta Cat, que a Josiane também trabalha. Já estavam trazendo um pouco das Libras lá, e agora acredito que com a participação da Josiane isso vai crescer mais ainda, né? Então, Josiane, muito obrigada, que eu gostei bastante do trabalho e aí eu fico debruçando sobre. Então, eu vou chamar agora a Tauana para apresentar o artigo dela. Muito obrigada e pode vir à mesa, Tauana.
Olá, boa tarde. Agora sim estou escutando. Eu vou compartilhar. Vou compartilhar o material. Só vou desligar minha câmera para que não fique travando. Acho que esse é o problema. Certo, já está compartilhando. Já está aparecendo? Sim. Tá. Só vou abrir agora na tela cheia. Está aparecendo em tela cheia? Agora sim, está aparecendo. Então, boa tarde a todos. Eu me chamo Tauana. Eu sou mestranda da Universidade Fevale, do PPG de Diversidade Cultural e Inclusão Social. Junto com a minha orientadora, Dinorá Teresa Zucchetti, vou apresentar um pouquinho do que é a temática da minha dissertação no mestrado, em que aqui esse artigo ele se intitula de Educação e Recursos Tecnológicos, Processos de Exclusão de Crianças e Adolescentes em Vulnerabilidade Social durante as aulas online. O tema, então, ele trata a respeito exatamente desse momento que a gente tem vivido. Claro, alguns estados já retornaram presencialmente, como foi o caso do Rio Grande do Sul, mas ainda nós temos um número muito grande de crianças e adolescentes somente nas aulas remotas. Em alguns estados, eles não houveram um retorno da totalidade. Então, o artigo ele busca entender esses processos de exclusão dessas crianças e desses adolescentes em vulnerabilidade social e que não tiveram acesso às aulas devido à falta de recursos tecnológicos. A gente sabe que isso é um problema muito grande e que foi algo muito relevante para o processo de educação durante esse período. Então, a problemática ele visa compreender, então, se todos esses estudantes eles tiveram recursos tecnológicos e de que forma esse processo de exclusão se deu, como é que isso se aconteceu, esses impactos também, porque a partir do não acesso, dessa não presencialidade dentro da escola, ele impactou em diversas situações na vida dessas crianças, e principalmente naquelas que estavam mais excluídas de todo o processo, aquelas em situação de vulnerabilidade. Então, objetiva-se demonstrar os... Opa! Passou. Objetiva-se demonstrar os impactos das dificuldades no acesso, então, às aulas online, por estudantes em situação de vulnerabilidade social, provocando não só a exclusão digital, mas a exclusão social e educacional desses sujeitos. Por ser um assunto, então, que é muito recente, existe poucos artigos e dissertações sobre essa temática. Então, a metodologia ele foi construída através de uma revisão bibliográfica, mas de alguns autores e de algumas pesquisas que já se tem sobre esse momento que nós estamos vivendo, né? Alguns institutos, como Todos pela Educação, Unesco, Unicef, têm feito um trabalho muito grande de pesquisas para trazer sobre a situação educacional agora desse período pandêmico. Então, o trabalho busca justamente essas pesquisas sobre a educação durante esse período. E ele faz parte, então, do mestrado, da dissertação do mestrado, na linha de políticas públicas e inclusão social. E ele é subdividido em algumas categorias para a gente compreender um pouquinho desse assunto. A primeira delas se chama Tecnologias da Informação e da Comunicação, as TICs, e os processos de exclusão. Porque, primeiramente, como a gente viu já pelo desenvolvimento dos outros trabalhos, a sociedade está intimamente conectada à tecnologia, né? Para tudo a gente precisa dessa tecnologia. Seja para uma ferramenta que propaga informações, a gente tem muito acesso de informações através dessas tecnologias, através da internet, e ela permite essa comunicação entre as pessoas, né? A gente está aqui num processo de comunicação, de aprendizagem mútua. Então, isso é através da tecnologia.
em que hoje essa internet que nós temos, ela é equiparada à luz elétrica lá na era industrial. Castells fala sobre isso, né? Que hoje a internet é uma necessidade básica, que todos os seres humanos deveriam ter internet, né? Santos diz como um direito, que a internet deveria ser um direito de todos, assim como água, luz, alimentação. E a ONU colocou isso como um direito, né? Como a internet como um direito humano. Lá em 2011 ele já tinha feito um documento dizendo que a internet é um direito à liberdade de opinião e de expressão. Ela propicia isso, né? Que uma ponte para que todos nós tenhamos acesso a todos os demais direitos. A gente viu agora, durante a pandemia, que para ter acesso aos auxílios emergenciais, nós deveríamos ter os aplicativos. Então, a internet, ela acaba sendo uma ponte para acesso a todos os outros demais direitos humanos que deveria ser de acesso a todos, mas a gente sabe que não é bem assim que acontece. E aí, Balmonge nos diz que existem algumas pessoas que são refúgio humano, né? Ele traz essa categoria refúgio humano para falar sobre aquelas pessoas que são marginalizadas, que são invisibilizadas na sociedade, né? Que são esquecidas, que são deixadas de lado, aquelas pessoas em vulnerabilidade social. E a pandemia, ela atingiu, de certa forma, essa população, né? Foi a mais atingida, a mais esquecida das políticas públicas durante esse período. Onde, referindo sobre a tecnologia, então, o acesso à internet nos domicílios, houve uma pesquisa realizada pela CETIC-BR em 2020, afirmando que as classes A possuem 100% de acesso à internet, a classe B 99%, a classe C 91%, e a classe D e E, 64% de acesso à internet. Então, a gente consegue ver que quanto menor o poder aquisitivo dessas pessoas, menor é o acesso à internet. Então, os motivos para essa falta de acesso, então, primeiro, um valor do serviço, que ainda é um serviço caro, ainda mais nos valores atuais, que ainda, além de internet, muitas famílias têm que comprar comida, é luz elétrica, é água, é muitos gastos. Então, a internet ainda acaba sendo relegada como segunda opção, né, quando se sobra o dinheiro. E há também o desconhecimento da utilização da ferramenta. Muitos não sabem utilizar a internet de forma adequada. E aí, esses grupos que possuem menor conexão também são exemplificadas nessa pesquisa, que os grupos de menor conexão são os negros, amarelos, analfabetos e sem renda. Então, essas pessoas são os que estão mais distantes ainda do acesso à internet. E essas pessoas que não têm acesso à internet, elas ficam à margem do sistema. Então, há uma redução de oportunidades para essas pessoas que estão à margem do sistema, que não têm acesso. Essas reduções de oportunidades, seja no acesso à educação, à saúde, à informação. Então, há uma série de coisas que estão interligadas do não acesso, né? Resultantes desse não acesso. Onde eu gosto muito de uma frase que José de Souza Martins fala, que não existe exclusão, existe contradição. Existem vítimas de processos sociais, políticos e econômicos excludentes, na qual o capitalismo desenraiza, exclui para incluir de outro modo, segundo suas próprias regras, sua própria lógica. Então, essas pessoas, segundo José de Souza Martins, elas não estão excluídas, né? Mas sim o processo do capitalismo que acaba incluindo elas de outra forma nesse sistema. E a gente chega na educação agora em tempos de pandemia. Então, que qualquer pandemia é sempre discriminatória, mais difícil para certos grupos sociais do que para outros, já dizia Boaventura de Souza Santos, né? E para a gente entender, então, essa educação agora no período de pandemia, a gente precisa entender um pouquinho do contexto dessas pessoas, né? Elas estão mais distantes do acesso à internet. Mas e agora, em tempos de pandemia? Qual que é a situação que essas pessoas estão vivendo, né? Como elas estão presentes nesse período? E aí o Instituto Locomotiva, que fez uma pesquisa nas periferias, nas favelas, onde possui 14 milhões de moradores,
a fim de entender, então, como elas estavam passando durante esse período de pandemia. E encontrou alguns dados muito importantes para a gente compreender esse cenário, onde 72% de pessoas afirmaram que não estão seguindo as medidas de prevenção da pandemia, porque elas necessitam trabalhar, então elas não têm como ficar em casa, em home office, porque elas precisam sair das suas casas para se deslocar ao trabalho. 80% dos moradores estão sobrevivendo com menos da metade da sua renda antes da pandemia. 29% dizem que não possuem reservas e que não conseguiriam ficar nem um dia sem ir trabalhar. E 76% asseguram que pelo menos um dia faltou dinheiro para comprar comida. E aí, dentro desses contextos, dessas famílias, há crianças. Então, essas pessoas, essa família teve que ir trabalhar, se deslocar para os empregos, e essas crianças ficaram em casa, né? Então, 87% dos moradores afirmaram que os gastos aumentaram devido aos filhos deixarem de frequentar a escola, seja pelo uso do dia inteiro de luz elétrica, que antes as crianças permaneciam na escola, agora estavam em casa, então aumentou-se os gastos, seja com alimentação também, que é algo mais constante, que antes acontecia dentro do espaço escolar. E ainda, 84% das crianças e adolescentes não estão conseguindo estudar adequadamente em casa, por uma falta de espaço, de recursos, para que elas consigam, de fato, estudar. E outro dado também que eu acho muito importante salientar, que houve uma pesquisa de março de 2020 até abril de 2021, feita pela Magenta e Sanches, onde ela afirma que há uma criança órfã a cada 5 minutos no Brasil. Então, foram 113 mil crianças e adolescentes que perderam o pai, a mãe ou ambos vitimados pela Covid. Então, além dessas crianças estarem em casa estudando, seja com os recursos que elas tivessem em casa, há também um sofrimento, né, pela situação de perda, luto de um familiar, seja alguém, o pai, a mãe, o irmão, a avó, o vô, tio, a tia, todo mundo que estava ali no circuito familiar dessa criança. E a Unesco publicou um documento falando sobre essas consequências adversas ao fechamento das escolas. O primeiro delas refere-se sobre a aprendizagem interrompida. Então, afirmando que a partir do momento que as escolas fecharam, as crianças foram para casa e a educação foi mediada por recursos tecnológicos. Porém, como a gente viu lá pela CETIC, existe uma grande parte da população que não possui acesso aos recursos tecnológicos, né? Há uma base de 4, 5 milhões de crianças e adolescentes que não tiveram acesso à educação remota por falta de recursos tecnológicos durante esse período, né? E a grande parte são de crianças e adolescentes negros, pardos, né? Acima do que dos brancos. Então, essa aprendizagem interrompida, ela foi, de certa forma, mostrando as desigualdades que nós temos no país, né? Então, a grande parte que não teve acesso foram pessoas negras, né? Que estão em situações mais difíceis, seja diariamente, né? E não só a aprendizagem foi interrompida, né? Ela foi uma das consequências, mas eu acredito que as demais sejam muito mais sérias, né? A gente fala de algo muito mais forte, além da aprendizagem, que é a alimentação, né? Houve uma má nutrição durante esse período de fechamento das escolas, porque anteriormente as crianças iam para a escola, muitas iam somente para fazer alimentação que não tinham em casa, né? Isso é uma realidade no Brasil, em que quando as escolas fecharam, essa alimentação ela foi cessada, né? Somente em 7 de abril que houve autorização do governo para a distribuição desses alimentos, da merenda escolar, para os estudantes. Porém, esse ano já teve pesquisas afirmando que não foram todas as escolas no país que fizeram essa distribuição desses alimentos. E quando havia essa distribuição de alimentos, não era diariamente, né? Era de 15 em 15 dias. Então, era um pouco mais difícil do que tu ter uma alimentação todo dia, como acontecia quando as escolas estavam abertas. E, além disso, o valor do gás, que aumentou. Então, a questão de outros impactos na alimentação dessas crianças.
Quando a aprendizagem, então, foi relegada para suas residências, muitos pais estavam despreparados para esse processo de aprendizagem, né? Eles não estavam preparados para atender essas crianças em casa. Então, muitos não tinham condições educacionais, né? O filho estava com dúvida e não tinham como sanar essa dúvida porque não tinha a educação completa, a educação básica completa. E isso é um número muito grande no Brasil. Então, há um dado que há 52% dos brasileiros não concluíram a educação básica. Então, é um número muito grande. E dentro desse número, 33% não possuem ensino fundamental. Então, não tinham como auxiliar seus filhos durante esse período. Houve também a falta de assistencialismo, em que isso se refere, eu acho que é uma das causas principais, um dos impactos principais para o fechamento das escolas, que antes as crianças iam para a escola e os pais iam trabalhar. Agora as crianças ficaram em casa e os pais tiveram que trabalhar igual. Então, isso aumentou a questão de uso de substâncias entorpecentes, né? A criança ficou sozinha, sem um apoio, então ela pôde ter contato com a realidade onde é que eles moram, né? Onde é que a realidade, onde é que eles vivem. Então, se aumentou o uso de substâncias entorpecentes, casamentos prematuros, crianças que foram recrutadas pelas milícias, exploração sexual, gravidez na adolescência, o trabalho infantil também aumentou devido a essa dificuldade que muitos tiveram, a questão do desemprego. Então, muitas crianças tiveram que trabalhar. Ainda não se tem dados concretos sobre isso ainda, né? Algo muito superficial, mas já se começa a ter algumas informações sobre isso. E por último, acho que a maior de todas também, né? Acho que todas são grandes, que é a evasão escolar. Muitos deixaram de estudar durante esse período, seja pelo interesse em estudar, porque ser mediado pela tecnologia nem sempre é tão atrativo para esses adolescentes e essas crianças, então muitos deixaram de estudar, pelas dificuldades também que encontraram nessa sequência de coisas, pelo isolamento social, pelo sofrimento, pelo luto, pela questão de trabalho. Muitos tiveram que trabalhar durante esse período, então a evasão escolar aumentou muito. E eu gosto muito quando o Paulo Freire diz que ele não chama evasão escolar, ele chama de expulsão escolar, né? Em seus escritos ele traz esse termo, porque ele acredita que essas crianças elas não evadem porque elas querem. Elas evadem exatamente porque elas são obrigadas pelo sistema, elas são expulsas da educação, né? De alguma forma, a sociedade faz isso com elas. E eu acho que é isso que a gente viveu agora, esses tempos de pandemia, né? Essas crianças foram expulsas da educação, porque elas deixaram de estar dentro de um espaço da escola, não porque elas quiseram, mas porque elas foram obrigadas a ficar em casa por conta do vírus, né? Por conta de questão de saúde. E a partir do momento que elas foram deixadas em casa, sem uma assistência, né? Porque muitos não tinham recursos tecnológicos para estudar. Não teve uma assistência, não teve uma política pública que resolveu esse problema. E aí foi resultante, então, a evasão escolar, né? Então, muitos foram expulsos, né? Eles não tinham condições para estudar em casa. Então, é isso que a gente está vivendo, uma expulsão escolar. Eu acredito que esse é o termo mais correto porque a gente vive hoje, não evasão escolar. Eles não evadiram porque eles quiseram. Eles evadiram, sim, por causa do sistema que não proveu meios para eles continuarem estudando, né? Educação é um direito de todos. E quem não tivesse recursos tecnológicos não teve seu direito cumprido, né? Apesar de algumas escolas imprimirem as atividades e entregarem. Só que a gente cria um outro problema. A partir do momento que a gente imprimiu a atividade, entregou para o pai levar para casa, o pai chegou em casa, deu para a criança, e a criança precisa de ajuda para realizar aquela atividade. Quem é o mediador do processo são os pais. E os pais não tendo educação, não tendo forma de uma estrutura educacional para ajudar essa criança, vai se criar um outro problema. Então, a gente acabou não tendo políticas públicas de qualidade durante esse período. Eu trago alguns resultados parciais, porque eu acredito que a gente não tenha resultados finais ainda, né? A gente está imerso nessa realidade ainda de pandemia. Agora que a gente vai começar a ter um resultado de algo que, a partir da obrigatoriedade das crianças retornarem para a escola, e a gente começa a ter alguns resultados. E a gente, então, está parcialmente numa realidade, num resultado. Então, a educação é um direito,
que é garantido na Constituição Federal de 1988, porém, ela não foi assegurada durante esse período de pandemia, nesse ano, 1 ano e meio, quase 2 anos que nós estamos vivendo, né? Ela é um direito, mas ela não foi assegurada. E durante esse período, né, a partir de março de 2020, que se colocou como autorização da educação remota, em março de 2020, somente em junho de 2021 nós vamos ter uma lei que vai determinar o repasse de 3,5 bilhões para garantir o acesso dos estudantes e professores da rede pública, né, a fim de que os alunos tenham acesso aos recursos tecnológicos. Isso dá em torno de 14 meses após o início das aulas remotas, que a gente vai ter a primeira lei, a primeira política pública que, de fato, refere-se sobre isso, né? Infelizmente, muito tarde, porque se em junho de 2021 muitas escolas já tinham retornado presencialmente, seja pelo modelo híbrido. E ainda assim, durante esse período, foi feita essa lei, só que ela não foi posta em prática, porque o governo alega, o ministro da Economia, Paulo Guedes, alega que não tem dinheiro suficiente para assegurar essa lei, né? Para que tenha esse repasse de 3,5 bilhões. O que é muito triste, porque durante o período de pandemia, houve uma redução de 10% no valor gasto com a educação, né? Então, se as escolas estavam fechadas, não estavam tendo gastos, então por que a gente vai ter investimentos na educação, né? Isso foi o pensamento de muitos gestores, de muitos deputados, de muitos políticos durante esse período. Por que a gente vai investir em educação se a escola está fechada, não está tendo gasto, né? O problema são dessas crianças que estão em casa, né? A família que se vire para dar um jeito, né? E muita gente viu imagina, de crianças, mas também de estudantes da graduação, saindo de suas casas para ir no bar, na esquina, no restaurante, que tem Wi-Fi, sentando na rua para ter conexão, para poder assistir a aula, né? Isso não foi uma vez, não em duas, ou com um pacote de dados para que pudesse, de fato, assistir a aula. Então, algo muito sério, e a gente vai ver as consequências não só no processo de aprendizagem dessas crianças, mas também na questão de depressão, isolamento social, na gravidez, na adolescência, que é algo que também chama muito atenção, no uso de drogas, de bebidas alcoólicas. Então, é uma série de consequências. Trago um pouquinho, então, das referências e agradeço a atenção de todos. Muito obrigada. Ana, muito obrigada pela apresentação do trabalho de vocês e me fez lembrar muito do movimento Escutações que a gente tem dentro da Rion Life, onde a gente escutou desde o início da pandemia, em maio de 2020, até semana passada, 25 estados brasileiros, incluindo o Distrito Federal. Só falta escutarmos São Paulo e Rio de Janeiro, com o tema Educação Digital em Rede em Tempos de Pandemia. E nesse movimento, a gente escutava as secretarias estaduais, a Undime e um pesquisador para falar a respeito de uma universidade federal. E o que a gente mais percebeu na fala desses 3 profissionais, nesses 25 estados, foi a exclusão digital, sabe? Óbvio que eles trataram também de políticas públicas, que incluem, né, a exclusão digital, e a questão da merenda, mas foi um fator predominante, né? Quando a gente questionava como vocês veem o uso das tecnologias digitais daqui para frente, é muito complicado tu falar disso, vamos supor, no Acre, onde a professora Edna Celi, da Universidade Federal do Acre, ela diz que tem cidades que tu só acessa com um pequeno barquinho ou um aviãozinho. Então, tu nem imagina a possibilidade lá de ter alguma tecnologia digital, como um notebook, um celular, ou acesso à internet, quem dirá, né? Então, como tu vai falar sobre tecnologias digitais nesse ambiente? É algo bastante conflitante, né? Querer crescer nesse campo, mas ao mesmo tempo estar limitado. Gostaria que tu pontuasse um pouco essa minha fala. Eu acho que agora, durante a pandemia, né, a educação teve ligada com muitas consequências, né? E isso é uma questão,
o que eu vejo agora no retorno às aulas presenciais, a gente esqueceu a tecnologia, né? E visitando as escolas e onde eu trabalho também, a gente aprendeu muito com as tecnologias durante a pandemia, a gente, né, descobriu ferramentas, né, e a gente sabe que muitos alunos não tiveram acesso, mas hoje as escolas estão numa missão muito grande de colocar o Wi-Fi para que todos os alunos tenham acesso. Só que aí, ok, tem Wi-Fi, todo mundo pode usar, só que a gente não propõe isso para ser usado, né? A gente não faz com que o aluno tenha acesso. O que mais passava na frente dos laboratórios de informática era ninguém usando, agora durante o período, né, de retorno. E os professores nessa cidade onde é que eu moro, todos os professores ganharam um Chromebook. Todos os professores têm acesso à internet, então, dentro da escola. Mas não propõem, não fazem o uso, né? Então, eu acho, assim, que quando a gente iniciou a pandemia, a gente achou, nossa, que maravilhoso, a gente vai poder utilizar recursos educacionais agora na escola, isso vai ser um avanço, mas parece que quando a gente voltou para dentro da escola, a gente esqueceu de tudo de novo, deu um branco apagão, a gente esqueceu de como era a educação durante a pandemia, que a gente propôs coisas diferentes. Quando a gente chegou dentro da escola, voltamos para o tradicional, vamos usar o quadro. Olha que interessante, né? O aluno ficou o período todo de pandemia usando o celular, agora voltamos para a escola, esquece o telefone. Vamos utilizar o quadro branco, o giz e o papel de novo. Né? Claro, muitos não tiveram acesso aos recursos tecnológicos, né? Ali no Acre foi uma situação totalmente difícil, de exclusão total, né? Inclusive, num seminário que eu participei agora durante o período de pandemia, tinha uma graduanda acessando o seminário num barco dentro do rio, porque ela não tinha conexão na casa dela, a única forma de pegar era na frente, no rio, que tinha que passar na frente de uma igreja, que era o único lugar da comunidade que tinha Wi-Fi. Então a gente pensa assim, nossa, olha o quanto que ela se deslocou para ir lá, para conseguir o Wi-Fi, para conseguir conversar com a gente, né? Trazer essa realidade dela. E quantos outros alunos não têm acesso a isso? Então, acho que a gente tem muita coisa para a gente falar sobre esse período de pandemia, e quanto mais a gente descobre uma coisa, tem mais 10 aí que a gente vai descobrir daqui um mês, né? Agora, no Todos pela Educação, colocou uma pesquisa essa semana mesmo, dizendo que houve um aumento de 225% de evasão escolar. Já se tem esse dado de 225% de aumento de evasão escolar. Gente, isso é um absurdo, né? Porque a gente... Mas era totalmente visível que a gente iria passar por isso, por todas as faltas de políticas públicas. A gente não teve uma orientação nacional, máximos dos máximos, nós tivemos uma orientação estadual, que também foi falha, que não foi efetiva, e muitos municípios se deram também, criaram aplicativos que também não foram, de fato, muito usados, e aí a gente tem uma série de coisas. Teu artigo é muito bom, tem muito a contribuir, mas é uma pena, né? É uma pena termos que tratar sobre isso, e é como tu disse, quando a gente levanta algo, vem mais 10. Mas vamos em frente, a gente pelo menos está tentando e não podemos deixar de acreditar. Eu gostaria de perguntar a Josiane, a Kátia, também a Tauana, até o Matheus, que está aqui no nosso suporte, se tem alguma pergunta para ser feita, pontuar, questionar alguma coisa, está aberto para vocês. Acho que pergunta não, mas é interessante ver como, assim como tu disse, Liliane, que os mesmos assuntos que estavam sendo tratados lá nas reuniões com todos os estados foi trazido agora de novo, né? Então dá pra ver que se alinha bem realmente os resultados que estava vendo estado a estado com essa média do Brasil inteiro agora. Nós ficamos restritos aqui no grupo, né? Infelizmente, assim, mas eu só acho que isso que a Tauana trouxe também, né, bem pertinente, e vai ao encontro um pouco também das questões que a gente tem identificado no contexto da educação de surdos, né, e que foram ponderadas aí pela Josi na apresentação, que às vezes, assim, faltam a eles coisas anteriores ao acesso, né, ao acesso à tecnologia, ao acesso, então, assim, isso que foi falado, quer dizer, às vezes não basta a gente ter a disponibilidade do acesso remoto, né? Então tá,
o recurso está aí, a tecnologia está para nos ajudar, mas então, às vezes, não tem o dispositivo que dê conta, às vezes não tem acesso à rede que dê conta, e aqui no caso dos surdos, às vezes é tudo isso, e ainda a questão linguística, né? Porque nós estávamos antes mesmo, quando nós estávamos nos preparando para a fala, né, Josi, nós assim, estávamos tentando verificar a melhor forma de apresentar para que a gente pudesse apresentar, assim, ter problemas de rede, de internet, né? Que às vezes a internet, a Josi disse que a internet dela não estava muito bem, então a gente tentou fazer um jogral, eu compartilhando e a Josi falando, mas também isso não significa que vai contemplar tudo. E também a gente viu algumas questões nos próprios aplicativos. Qual é a melhor forma de compartilhar o arquivo? Então, está tudo ali à nossa frente, está tudo escrito. A gente já tem uma familiaridade com o recurso, digamos, a internet nos favoreceu, mas no surdo, eu não, no caso do surdo, se não houvesse um intérprete, talvez, ou a própria, alguém usando a Libras para direcionar, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que, sabe, não teria como, né? Então, às vezes, não está tão óbvio assim, né? Então, isso para o surdo, e também para outras pessoas em relação ao acesso, né? Então, às vezes tem tudo na mão, mas não é lógico, não está intuitivo. Então, acho que a gente continua com vários desafios, acho que nós avançamos muito, mas a gente continua com vários desafios no sentido do acesso, no sentido dos recursos, aquilo que a Tauana comentou, né? Ainda continuamos excluindo mais do que incluindo, eu acho que nós podemos incluir mais, mas estamos caminhando, né? Estamos buscando. Então, eu acho que essas vivências desses últimos meses, né? Desses quase 2 anos, também nos ensinaram muito. Mas, assim, também acho que a Tauana, acho que foi a Tauana que comentou alguma coisa sobre isso. Quer dizer, e essa volta agora, o que a gente faz com tudo isso, né? Essa retomada, como é que a gente vai lidar com tudo isso? Tem o ensino híbrido, tem o ensino remoto, tem o presencial, tem o recurso, não tem o recurso. Mas, enfim, é assim que a gente vai, como tu disseste também, Liane, a gente vai buscando respostas, a gente vai tentando pensar em estratégias e a pesquisa, né, sempre presente para nos ajudar a caminhar, né? Então, era só essa complementação que eu queria fazer. Muito obrigada. Josi? A Tauana. Tauana pode falar. Só queria fazer uma complementação, né? A Kátia falou agora da questão da inclusão, né? Então, a gente acaba agora, durante o período de pandemia, só foi a intensificação daquilo que já existe, né? A gente esquece dessas pessoas, a gente esquece que existem pessoas surdas na nossa sociedade. A gente, na verdade, sempre esqueceu, né? A gente não tem intérpretes livres em todos os espaços. A gente, quando chega alguém surdo, a gente acaba indo pelo mesmo método de sempre, escreve no papel para mim ler, para mim conseguir entender o que tu tá falando, porque eu não sei Libras, né? Então, a gente acaba excluindo ainda sempre, a gente não vive numa sociedade acessível. E durante a pandemia isso só se intensificou. Por que a gente vai lembrar dessas pessoas, né? Se intensificou a questão de não acesso. Quem que não acessa? São as pessoas pobres, as pessoas vulneráveis. A gente só intensificou aquilo que já existe. O Brasil é o país mais desigual e a gente intensificou essa discriminação agora de forma exacerbada. Quem nunca viu a exclusão, agora, durante esse período de pandemia, viu escancarado que a exclusão, né? Essa palavra eu acho que determina todo esse período de pandemia que a gente vive. Exclusão. Né? Houve uma dificuldade e não houve políticas públicas, na verdade, né? Não houve, não teve-se alguém que parou para pensar e criar uma política pública para tentar fazer algo por essas pessoas. Não houve, de certa forma, né? A questão ali do acesso. Eu tenho acesso na minha internet, tudo certo. Agora eu tenho acesso, tenho celular, tenho tudo, vou acessar o Meet. Não sabem acessar o Meet. Muitas pessoas não sabem acessar porque ele não é intuitivo, né? Ele não foi feito para aquelas pessoas que não tivessem condições educacionais, né? Não tivessem instrução,
Porque, ok, eu posso acessar o meu Facebook ou o meu Instagram, mas eu vou rolar ali minha tela, eu vou saber que curtindo, eu sei onde é que eu posso curtir, eu sei onde é que eu posso comentar. Agora, quando eu entro no Meet, meu Deus, onde é que eu abro o microfone? Eu não sei, onde é que eu abro o chat, onde eu compartilho a tela, né? O que mais aconteceu, a gente não sabia compartilhar a tela durante esse período, não sabia abrir o microfone, ou a câmera, acontecia alguma coisa. É muito mais complexo essa questão, né? Esses recursos tecnológicos, do que o Facebook e o Instagram, que a gente é muito mais fácil, como uma outra colega trouxe, né? A questão das figurinhas. O que é mais fácil que enviar uma figurinha para a pessoa? Uhum. Então, nossas relações durante esse período de pandemia se resumiram a figurinhas e áudios e mensagens, né? Muito mais do que a gente se vê, porque a gente aqui ainda tá maravilhoso, a gente tá todo mundo se vendo. Agora, acesso uma aula com os alunos, ninguém liga a câmera. Exato. Né? E uma coisa que me chamou muita atenção foi o que um coordenador de uma escola me falou, e que eu acho que é muito possível a gente pensar nisso também. Que muitos alunos não abriam a sua câmera por vergonha da realidade que vivem nas suas casas. Porque a partir do momento que a criança está dentro da escola, o adolescente está lá, eles não sabem como é que é a minha casa, não sabem a realidade que eu vivo, se eu tenho irmão, se eu não tenho irmão, se minha casa é de madeira, se está caindo. O que está acontecendo na minha casa, ninguém sabe. Agora, a partir do momento que a escola, a câmera entrou dentro da minha realidade, eles vão ver como é que é o meu fundo. Vão ver que tem uma criança passando, que eu tenho um irmão, ou que a minha casa é um casebre, que eles têm vergonha disso. Eles são adolescentes, eles estão naquele período assim, eu posso ter o melhor telefone, mas não a melhor casa, né? Então, isso é uma realidade. E a gente, tanto a questão de pacote de dados e de não ter, né, de não ter internet, ter vergonha de dizer que eu não tenho internet, e eles acessarem com o pacote de dados, depois terminou a internet, e depois não aparecer mais nas aulas. Então, é uma realidade, assim, muito complexa a gente entender, porque se a gente faz a pesquisa com os alunos, todo mundo tem internet, né? Incrível. Mas daí tu vai ver o porquê que não acessa a aula. Ai, mas é que acabou a internet, né? Mas tem vergonha de botar na pesquisa da escola que não tem internet. Porque acho que vão ser taxados de alguma maneira. E a gente não consegue entender daí, de fato, o que é que está acontecendo, né? E isso é uma realidade que tem aparecido em muitos lugares. Então, para a gente ir a fundo disso, é uma realidade complexa demais para a gente entender agora durante o período de pandemia. Teve um professor que pontuou em uma das falas, em umas atividades que a gente teve, que apesar de tudo, a pandemia, para nós que somos da pesquisa, principalmente que tratamos com a parte da inclusão das tecnologias digitais, muita coisa foi evidenciada, né? Muita coisa que a gente tinha mais dificuldade para pesquisar, como a Tauana falou agora, tu pesquisa, todo mundo tem acesso à internet, mas na hora do vamos ver, como é esse acesso, funciona ou não funciona, e muita coisa ficou de modo mais fácil evidenciado. Não que isto seja bom, mas com o olhar da pesquisa, essa pandemia mexeu com muita coisa, né? Josi, eu gostaria de saber de ti, se tu quer pontuar alguma coisa, e depois eu passo para a Marinalva. Não, era só mesmo algo que chamou atenção nas duas falas, tanto da Tauana quanto da Marinalva. Em relação ali, a Tauana falou sobre ser discriminatório, né, essa questão de pandemia, e também do não acesso, e aí eu fiz um link com o que a Marinalva traz, que daqui a pouco eles utilizam os emoticons, né, ou as figurinhas, até por falta, né, de como comunicar, né, de como expressar aquilo que eles estão tentando dizer. Pela figurinha fica muito mais fácil, ou mesmo por falta de saber como escrever a palavra, né? Dentro de algumas comunidades a gente percebe que a gente recebe muito mais áudio, porque a pessoa não consegue escrever a palavra adequadamente, e às vezes sabe que a gente é professor, não quer escrever porque tem vergonha de escrever, porque acha que a gente vai ficar corrigindo, né, que a gente é um dicionário, e fica o tempo todo olhando a grafia das pessoas. Então, é bem o que a Tauana falou, né, em todos os sentidos, discriminatória, porque daí as pessoas ficam sem acesso, o acesso fica limitado, e o pouco acesso que elas têm, às vezes, não é suficiente para que elas possam se comunicar adequadamente, incluindo os surdos também, né. Excluindo os surdos também, né? Marinalva, gostaria de te chamar então à mesa e para te fazer tuas pontuações finais ou algum questionamento de algum trabalho, alguma coisa. Primeiro, pedir desculpa, acho que vocês perceberam que eu me ausentei um pouco, né?
Teve uma queda. Foi queda de... Adivinha a internet? Olha aí, Tauana. Eu fiquei louca, meu Deus, não pode, né? Então, essa é a realidade nossa enquanto sociedade, né? Nos últimos... Enfim. Eu só quero dizer da minha alegria de estar participando dessa discussão tão importante, né? E falar um pouquinho sobre sobre o trabalho da Josiane, né? Que ela falou sobre a cultura surda e realmente como a gente se encontra. Eu não tenho alunos surdos, mas mesmo os não surdos, como esse ponto da exclusão digital, como ele se abriu, né, tão amplamente nesse período de pandemia, porque, na verdade, essa exclusão já existia e agora ficou mais evidenciado. E quando ela fala realmente de somente agora que as políticas públicas, uma política pública, né, que foi aberta para que houvesse esse acesso, e, assim, pelo menos no meu estado, esse acesso teve, por enquanto, só os professores. Eu sou de Alagoas, né? Então, assim, na rede pública estadual só veio para os professores. E no momento tardio, realmente, porque a gente já tinha labutado do nosso jeito, aprendemos aos trancos e barrancos, como desenvolver as nossas aulas, como utilizar essa tecnologia, que tudo é muito novo para nós. E os alunos, nem agora, nem tardiamente, eles tiveram isso, né? Essa política pública. Então, assim, como nós estamos carentes de políticas realmente inclusivas, sabe? Para surdos, para os pobres, para os negros, né? Para as pessoas de periferia, porque para quem estuda na escola particular é tudo mais fácil, até porque ele já está lá porque tem as condições, e os nossos alunos de escola pública continuam realmente à mercê, continuam realmente à margem. E essa é uma discussão que as universidades, as escolas, precisam cada vez mais escancarar mesmo, né? Precisamos realmente mostrar a nossa indignação, a nossa luta, para que diminua, na medida do possível, essa distância, essa exclusão. Muito obrigada pela oportunidade. Marinalva, não sei se tu já tinha retornado quando a Tauana estava falando, ela também questionou bastante essa falta de políticas públicas que não tínhamos e que não tivemos nenhuma renovação durante esse período, e realmente eu acho que está mais sendo levantado, né? Independente de surdos ou de questões digitais, há um todo a ser se revisto na educação, né? Na educação, é verdade, é verdade. Pessoal, então gostaria de saber se vocês querem fazer mais algumas colocações, e aí nós já vamos encerrando. Eu só gostaria de fazer uma pergunta para a Marinalva. Pode. Tu apresentou sobre os emojis, né? Isso? Isso. Eu te pergunto agora, após pandemia, agora no retorno, né? Tu percebeu que isso não foi intensificado de uma maior forma? Porque eu tenho percebido que meus alunos esqueceram de letra maiúscula e ponto. Parece que letra maiúscula e ponto nunca mais existiu na vida, né? Não sabe nem letra maiúscula, gente. Fui fazer uma prova, tive que abaixar o Chico Xavier para entender o que essas crianças escreveram, porque uma letra terrível. Porque eles passaram quase 2 anos sem pegar um lápis na mão e agora foram escrever. Não tinha como entender o que eles estavam escrevendo, não tinha espaço, era tudo junto. Então, senhor, né? Parece que agora a gente entrou dentro do fundo do poço mesmo com a língua de portuguesa, né? Porque... É verdade. O desafio ampliou-se, viu? Eu terminei agora a graduação de língua portuguesa, mas eu sou pedagoga, então eu atuo em outra área. Mas, mesmo assim, né, eu sempre fui cuidadosa em relação a acompanhar esses textos dos meninos e tudo. E, realmente, agora, no retorno, a nossa escola já retornou ao presencial e a gente vem percebendo isso. Ou é tudo minúsculo, ou é tudo maiúsculo e junto, né? E, assim, como desafio agora, eu vou dizer, 2022, a gente vai ter que alfabetizar ensino médio, né? Porque eles estão assim, isso é realmente fruto desse tempo todo nas figurinhas, nos emojis, porque é mais prático, porque é mais rápido, nos áudios, e a escrita padrão, vamos ter que ralar para
para que eles voltem a um domínio aceitável, viu? Percebem a complexidade dessa fala. Educar, né? Letrar o ensino médio. É muito preocupante isso. Antes de encerrar, Leone, só vou fazer um pedido, até eu vou abrir a câmera aqui. Se puder todo mundo abrir a câmerazinha só pra gente fazer uma fotinha aqui no final. Fotinho final. A Tawana e a Marinava conseguem abrir ou Saíram não? os fones também. Tawana, Marinal, vocês conseguem abrir Está a câmera? aberto, a minha está aberta. É que não, O meu também. não aparece pra Não nós. apareceu. Apareceu. Agora apareceu uma. O Teams não tá querendo mostrar todas de uma vez, não sei porquê. Vou fechar e abrir de novo para ver se há algum problema. Mas está aberto. Ó, apareceu agora? A sua tinha aparecido. A apareceu. sua tá aparecendo. Só da Tawana, não. Só da Tawana que não. Esse é o Matheus, gente. Só o Matheus tava aqui por trás, dando uma ajudinha só. Não abriu? Não. Aqui, Mas eu tô com não. a câmera aberta aqui, pelo menos pra mim parece. Se tu deixa o mouse em cima do negócio da câmera, ele mostra a tua câmera, mas ele não abre. Tem que apertar mesmo no negocinho da câmera. A gente tem que fazer todos os registros para o relatório do nosso evento. A professora Kátia deve saber como é. É. Bem importante. Não consegui, vamos ter que fazer com -1 mesmo. Eu vou fazer aqui então, fazer 2 fotinhas aí, se quiser todo mundo dar uma coisinha. Parece que vai ter uma vacina, a gente fica numa tensão. Uma aqui então. E só fazer mais uma. Diferente. Certo? Certinho. Então tá, gente. Deixa eu só fazer então um encerramento. Queria fazer um resumo aqui sobre os trabalhos apresentados. Eles nos mostraram um pouco sobre a apropriação das tecnologias na educação, que assim corroboram para a transformação digital na educação. Mesmo assim, alguns dos estudos também nos mostram que muitas vezes a inclusão das tecnologias digitais na educação implicam por vezes em certa exclusão. E, para tanto, se torna necessário o nosso trabalho quanto pesquisadores em elucidarmos os fatos e apresentá-los ao corpus, incentivando mudanças. Gostaria, então, de agradecer a todos que estiveram conosco, desde os professores que apresentaram seus trabalhos, até o pessoal da nossa audiência. Eu espero encontrar todos vocês nas demais atividades para o dia de hoje, que estarão ocorrendo no 6º WLC e 2º Rion Life. Para isso, pedimos que vocês acessem o site wlc.gpdu.com.br e façam a sua inscrição. A próxima atividade será às 18h30, Conversações, Desafios da Educação On-Life Internacional, com a participação dos professores Máximo Di Felice e Mário Pirredu, com a mediação da professora Eliane Schlemmer. Muito obrigada a todos e espero continuar vendo vocês no nosso evento e nas demais atividades. Obrigada a vocês, parabéns. Tudo de bom. Muito obrigada. Parabenizar aos organizadores pelo belíssimo evento. Tchau, tchau, pessoal.